Olá, sejam bem-vindos para mais um UniRound, onde a gente discute alguns casos e aperfeiçoa a nossa equipe de teleradiologia. Eu sou o Thiago, juntamente comigo estão a doutora Ananda Marília, Giovana, Alice e Marina, parte do nosso Dream Team da radiologia para a gente discutir um tópico aqui que eu achei interessante trazer para vocês. Esse é um paciente que eu atendi na residência, Herbie, macho castrado de 1 ano, está com ira grave, poliúria, icterícia, taquipneia ontem, esforço acentuado durante a noite, tornou-se dependente de O2, ou seja, a coisa não está indo muito bem para ele, né? Diagnósticos diferenciais: pneumonia aspirativa, ilho paralítico grave, fluido, sobrecarga improvável. Então vamos ver aqui o que vocês acham desse pulmão aqui. Tá dando para ver direitinho aí a tela? Não, Estou conseguindo professor. ver a tela de boa? Agora sim. Não tá? Ah, tá. Beleza. Então esse é o pulmão do Herbie. Eu vou perguntar para vocês o que é esse tubo aqui. Alguém sabe? Sonda nasogástrica? Como é que tu sabe que é nasogástrica e não é sonda esofágica? Por conta da É espessura? diferente a nasogástrica da esofágica? É uma boa. Mas a nasogástrica tende a ser menor. E a pontinha é diferente da nasogástrica. Então a gente não está vendo a ponta aqui. É difícil afirmar se é nasogástrica ou esofágica, porque a gente não vê a pontinha. Então o estudo não foi feito para ver a localização da sonda. A gente já sabia que a sonda estava lá no estômago. Mas esse aqui é um tubo que é esofágico. A nasogástrica ela é mais fininha. E sempre quando a gente tem um tubo, a gente tem que ver se ele não está passando na traqueia e perfurando o pulmão, que pode acontecer, né? Então, como ele não está sobreposto à carina aqui, e ele passa os limites da traqueia em algumas regiões, né? Ele não segue muito bem a traqueia, então ele não está dentro da traqueia, tá? Então, não estou preocupado com isso. Mas é sempre bom ver. Se está super sobreposto aqui com a carina e ele meio que delineia o lumen da traqueia, ele pode estar dentro da traqueia. E a gente já pegou alguns casos aqui onde perfurou o brônquio. Então tem que tomar cuidado com essa localização. O ideal sempre é fazer uma incidência cervical, para a gente ver que está realmente na orofaringe, né? E depois faz outra incidência mais caudal. 2 incidências laterais você consegue determinar com precisão aí a localização da sonda, tá? E elas diferem entre si, a nasogástrica da orofaringe. Oroesofágica, desculpa. Seguinte, o que vocês estão vendo aí nesse pulmão do Herbie? O que vocês acham? Como vocês caracterizariam esse padrão? Paciente jovem, né? De 1 ano. Ah, a Alice perguntou, geralmente esofágica para no esôfago. Não, nem sempre. Depende, tá? Se é gato, normalmente tu pode deixar lá no esôfago, porque a anatomia do esôfago do gato, às vezes tu quer estimular aquela contração ali final do esôfago, que é uma parte muscular estriada, né? Mas normalmente vai até o estômago, tá? Como é que vocês caracterizariam esse padrão pulmonar? E quais seriam os diferenciais para ele? O que vocês acham? Para simplificar a nossa vida, basicamente aí, olhando o tórax e sendo bem rápido, né? Tórax, coração e vasos, normal. Espaço pleural, parece que tem um pouquinho de fluido, não consigo descartar.
Padrão pulmonar, está alterado, difuso. Que padrão que é? Só tem 4, né? Ou pode ser misto. Então, intersticial, bronquial, alveolar, vascular, o que mais? O que vocês acham? Bronco intersticial e tá mais tendendo ao alveolar no lobo caudal esquerdo. Correto. Mas do teu bronco intersticial, ele é mais intersticial ou bronquial? Ele é mais bronquial, ele tá com bastante espessamento de parede. Eu vejo bastante donuts. Tá. Hum. E essa opacidade aqui, ó. Que eu vejo assim, eu realmente vejo que tem alguns donuts, né? Mas normalmente quando a gente tem um padrão intersticial, os donuts vão aparecer também um pouquinho. Eu acho que esse é um padrão intersticial difuso. O pulmão está muito claro, com opacidade aumentada. E tem a linha de difusão pleural aqui, mas a característica desse pulmão, para mim, paciente jovem, que não era para ter nada no pulmão, é que ele está aumentado de opacidade, difusamente, e tem algumas manchas alveolares. E o padrão bronquial eu ranquearia como último. Eu nem falaria um padrão. Eu descartaria talvez até essa possibilidade de padrão bronquial. Eu colocaria lá na minha descrição, tem alguns brônquios que estão aumentados, espessados. Mas eu nem chamaria isso de padrão bronquial, chamaria intersticial com manchas alveolares, distribuídas em tal e tal. Intersticial difuso com manchas alveolares distribuídas nos lobos caudais direito e esquerdo, cranial esquerdo, né? Eu iria por aí. Então, a gente já meio que descarta a possibilidade de ser uma doença cardíaca, porque o coração não está grande, os vasos não estão grandes, né? Inclusive a veia cava aqui está reduzido, os vasos pulmonares estão reduzidos, ele está hipovolêmico, né? O fígado está aumentado. E qual é o histórico dele? Insuficiência renal grave, aguda, poliúria, icterícia. Qual doença que pode causar isso num paciente jovem? Ou em qualquer idade, na verdade. Quais seriam os diferenciais? Leptospirose. Leptospirose. Então, esse é um padrão que a gente pode ver num cão com leptospirose. E ele era leptospirose positivo. Ele tinha leptospirose. Então, fechou. Muito bem, Marina. Isso aí. E, além disso, paciente jovem, hepatomegalia, nem sei se está para... nem sei se está muito bem para ver, né? Assim, no cão jovem, se essa hepatomegalia é relevante ou não. Mas esse é um paciente que fez diálise, eu tenho os controles dele com o catéter da diálise, né? Enfim. E é isso. Então, são difuso padrão intersticial e pulmonar alveolar multifocal. Eu traduzi, então, desculpa se tem alguns errinhos aqui. Considera essa possibilidade de vasculite, pneumonite secundária, leptospirose e uremia. O componente de pneumonia aspirativa também deve ser considerado, por conta dessa distribuição mais ventral aqui, alveolar, né? Então, acho que pneumonia aspirativa não pode ser descartada nesse caso aqui, até porque ele tem lá no histórico, ele está com ilho paralítico, né? Teve também histórico de regurgitação, que eu omiti de vocês. Pequeno volume de derrame pleural bilateral, radiografias de acompanhamento são indicadas para avaliar a resposta ao tratamento. Diminuição do detalhe seroso, eu julguei que tinha um pouco de perda do detalhamento serosal aqui, acreditando que ele podia ter efusão também peritoneal, o que ele tinha, tá? E é isso aí. É isso. Então, uma breve revisão aqui. O que a gente pode ter em caso de leptospirose, né? Primeiro que as bactérias espiroquetas do gênito Leptospira, elas têm uma distribuição muito grande no nosso planeta. É encontrado em todo mundo, no solo e na água. E os fatores de risco para a leptospirose incluem exposição ou ingestão de água em rio, lago, córrego,
exposição a espécies de animais selvagens ou animais de fazenda e contato com roedores ou outros cães. E ela vai infectar múltiplos órgãos, causando doença renal, hepática, até pulmonar e de vesícula biliar também. Isso é questionável, né? Porque existe só um artigo que fala que a vesícula biliar tem uma alta incidência de mucocele em cães com leptospirose. Então, meio estranho esse artigo, ele é super questionável. Eu vou mostrar ele para vocês aqui. Então, os cães, eles podem se infectar e desenvolver leptospirose nas membranas, nas mucosas, ou pele ferida. Por isso que, se vocês estão examinando um cão com lepto, vocês sempre têm que usar luva, com suspeita de lepto, né? Também pode ser passado através de placenta de cadelas para filhotes. Então, quando eles entram em contato com a urina, eles podem se contaminar, principalmente isso. Beleza? E aí existem alguns artigos, né? Como, por exemplo, esse clássico aqui, da Lisa Forrest, mostrando os achados ultrassonográficos em cães com leptospirose, que é extremamente raro da gente ver esse sinal de banda medular aqui. Talvez um ou outro caso eu tenha visto essa banda medular, mas eles conseguiram ver esse achado consistentemente nos pacientes que tinham leptospirose. Não sei se vocês já pegaram algum caso com isso, banda medular, que é diferente do sinal de medullary rim sign. Como é que é em português, medullary rim? Já esqueci. Margem medular. Margem medular. Então, é diferente desse sinal, né? Então, quando a gente tem uma cortical com ecogenicidade aumentada, dilatação da pelve renal, além desse sinal de banda, a gente pode suspeitar aí de uma nefrite por leptospirose. Associado a isso, normalmente a gente vai ter alterações perinéfricas ali, de efusão, né, e tudo mais, tá? Beleza? Então, a ultrassonografia pode ser útil para detectar esses achados de alteração renal em cães com leptospirose. Então, medullary band sign é diferente dos outros achados que a gente tem. Então, aqui a gente tem um sinal que eu chamaria de medullary rim sign, né? Esse aqui é um cão normal. E em C a gente tem esse medullary band sign aqui, que é um achado que parece estar presente em cães com leptospirose. Beleza. Seguimos. Esse é um estudo que ele é super controverso, onde ele mostra a avaliação ultrassonográfica abdominal em cães com leptospirose, né? Ampliando um pouco o último estudo onde foi especificamente renal, e ele traz que a presença de mucocele na vesícula biliar pode ser um sinal que indica, né, um sinal assim suspeito para leptospirose em cães. O que eu não concordo muito bem, eu acho que não tem uma relação. Esse estudo tem algumas falhas metodológicas, né? E isso acontece, por exemplo, quando você vai estudar alguma coisa e evidência, né? A mucocele, ela estava ali, talvez, por um outro mecanismo. Enfim, é questionável, tá? Eu sei que a minha mentora, Dominique Pennick, ela também não gosta desse artigo, porque ela também não acha que tem alguma relação. Mas, enfim, quem sabe a gente está errado e esse artigo está totalmente certo, né? Vai saber. Não sei se vocês sabiam disso, mas a mucocele pode, sim, ter relação com a leptospirose de acordo com esse paper, mas eu não concordo muito bem com ele, não. Sabiam disso, pessoal? Já tinham ouvido falar? Não. Então. Bom, o que a gente mais faz? Radiologia, raio-x, né? Quais são os achados radiográficos
em cães que têm leptospirose, no tórax de cães que têm leptospirose, porque cá para nós no abdômen a radiografia não vai ajudar tanto, né? Então, a gente vai ter opacidade aumentada difusa, generalizada, afetando todos os lobos pulmonares, principalmente dorsal, infiltrado alveolar focal também, em aspecto crânio-ventral, pode ser achado, como foi encontrado em um cão desse artigo, né? Esse artigo não tem tantos cães assim. Isso pode acontecer também por algumas causas, como, por exemplo, o aumento do fluxo sanguíneo para a região dorsal em comparação com as partes ventrais do pulmão. Tá? Vai ter maior exposição dos capilares a produtos tóxicos, levando a hemorragia mais grave nessas partes do pulmão. Então, em humanos, isso difere um pouco. Já em quadrúpedes, a gente vai ver o aumento do fluxo sanguíneo nessa região dorsal, que vai levar a essas entinas, vamos colocar assim, a ter uma distribuição maior nessa região, tá? Então, o que a gente pode ver aqui, ó? Um artigo antigo, né, mas que tem essa incidência lateral esquerda aqui mostrando um aspecto mais retículo nodular no pulmão caldo dorsal. Aqui a gente também tem um aspecto retículo nodular desse pulmão, e ele pode ir evoluindo, né, se tornando mais ou menos difuso no pulmão também. Então, são essas as características que a gente vai tentar encontrar em cães com leptospirose, tá? Além disso, olha esse caso aqui que eu peguei, né, o Frank, 5 dias de intervalo, ele estava com lepto. Aqui vocês podem ver que é um padrão intersticial, algumas áreas coalescem para uns nódulos, né? E com o tratamento correto e com um pouco de sorte, ele pode melhorar bastante esse aspecto pulmonar, tá bom? Existem outros artigos, né, mostrando os aspectos da tomografia, também leptospirose, tá? Então, a gente também vai ter essas alterações pulmonares, só que, lógico, mostrar mais do que a radiografia, né? A gente vai conseguir ver essas alterações difusas com mais clareza. Às vezes a gente vai encontrar nódulos, consolidações, até dilatação bronquial pode ser observada nesses cães que têm leptospirose. E lembrando também que, às vezes, esses pacientes vão desenvolver insuficiência renal, uremia, e a gente tem que prestar atenção também na gastropatia urêmica, que pode mostrar essa mineralização aí da parede gástrica. Então, são esses os pontos que a gente tem que se atentar quando existe uma suspeita aí de um cão com leptospirose. Certo, time? Alguma dúvida? Já pegaram o cão com leptospirose aí? Aqui é muito comum. Aqui em Massachusetts a gente pega com uma certa frequência, principalmente quando começa a esquentar, né? E os cães começam a sair, passear, tem muitos lagos aqui. Então a gente vê essa incidência de leptospirose aumentar nitidamente na nossa casuística hospitalar aqui. E são casos complicados, muitos vão para diálise e tudo mais. Alguns recuperam bem, nem todos conseguem. Então, foi essa a apresentação que eu trouxe para vocês. Alguém tem alguma colocação que quer falar sobre leptospirose? Eu não lembro nenhum caso que a gente pegou de lepto, Marina. Nenhum caso que confirmou. Não sei se vocês lembram. Eu lembro, mas só no ultrassom. Eu lembro que não tinha aquele sinal de banda e chegou pra gente, ninguém falou no ultrassom que a suspeita era lepto. Eu tinha feito o exame de luva e depois eu tirei a luva e fui olhar alguma coisa na boca do paciente. Aí eu lembro que passou um tempo, no mesmo dia, assim, no final do dia, alguém... Ah, e aquele paciente confirmou lepto. Deu qual? Ah, aquele assim, assim, assado. E é o que chegou pra gente totalmente sem suspeita, assim, mas os achados bem inespecíficos. Top, legal, Fez o não análise lembrava. dele. Não lembrava desse. A Giovana, eu fiz a urinálise deles e também não E avisaram. também não avisaram. Tamo bem. Ainda bem que tu não provou, né, Gi? Para saber se tinha. Beleza. Show, time, é isso aí. Lepto. Só um golinho, ela falou. Só um golinho. Deu nada. Corpo fechado. Isso aí.
Lepto, a gente sempre tem que manter na nossa cabeça que isso existe, né? Porque não é sempre que a gente vê, então acontece. Show de bola. Tá, gente, esse foi mais um Uni-Rounds, uma troca de ideia aqui com os nossos radiologistas sobre esse tema, que eu acho muito bacana, leptospirose, tem bastante artigo mostrando os aspectos de imagem dessa doença, e vale a pena a gente saber para não ficar com dúvida quando se deparar com um. Pelo menos saber usá-lo como um bom diagnóstico diferencial. Beleza? Gente, um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar também. É isso. Um grande abraço para o nosso Dream Team da Radiologia que está aqui comigo e para quem ficou assistindo a gente até agora. Até mais. Tchau, tchau. Yes.